Olá, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que a gente escutou no último grupo de oração e que, como tudo que a gente escuta no grupo de oração, as pregações, as orações que a gente faz no grupo de oração, as homilias que a gente escuta nas missas que a gente participa, tudo isso sempre a gente escuta. Essa palavra que a gente escutou, essas orações entram no nosso coração, ali ele encontra um solo fértil e a gente então vai meditar, vai refletir sobre aquilo e com certeza muitas coisas vão nos ajudar nessa nossa caminhada para a santidade, né? Nessa caminhada que a gente tem para o céu todo dia, que é o lugar onde Deus criou para que a gente fique, né? E então, no último grupo de oração, a gente escutou sobre a provação e a tentação. São dois tipos de testes, né? Que a gente sabe que tem propósitos e tem naturezas bem diferentes, tá? Em hebraico, inclusive, é uma palavra só para os dois significados, tá? E como é que a gente... essa aprovação e a tentação... a gente precisa entender a diferença entre elas, né? Porque quando elas chegam, a gente sempre tem aquela dúvida, ela vem de Deus ou vem do demônio, ou vem do inimigo, né? A gente sempre fica naquela dúvida e muitas vezes elas chegam simultaneamente, elas chegam de maneira juntas, né? Ao mesmo tempo. E a gente sempre, todo cristão, fica naquela dúvida, tá? Então, é muito bom que a gente entenda, é fundamental que a gente entenda a diferença entre a tentação e a pregação e a provação, né? É fundamental na vida de um cristão. E aí, como é que a gente entende essa diferença? Como eu sempre digo, a gente tem uma receita, né? A gente tem um livrinho de receita para a felicidade, para a gente seguir na nossa vida nesse caminho espiritual que eu falei, né? Qual é esse livrinho da receita? A nossa Bíblia, né? A palavra de Deus. E aonde então a gente vai ter essa resposta dessa diferença entre a provação e a tentação? Vou pegar minha colinha aqui, tá? O capítulo 1 do livro de Tiago revela o quanto é importante entender essa diferença. Para Tiago, todo cristão deve ter ciência disso, ao saber diferenciar a origem e o propósito do teste que está passando. Olha o que ele fala lá em Tiago 1, versículo 2. Considerai com grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Tiago 1, versículo 12. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O mesmo Tiago fala sobre a tentação no capítulo 1, nos versículos de 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus quem me tentou, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez maduro, gera morte. Então, a principal diferença entre a tentação e a provação qual é? É a origem de cada uma. A tentação tem sempre origem no inimigo, na carne, no mundo. Ele provém de quê? Da própria corrupção da natureza humana e também do inimigo. Né? Quando nós somos tentados, nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. Isso também está lá em Tiago, na epístola de Tiago 1, versículo 14. Deus nunca tenta ninguém. O mal moral não vem de Deus e ele não induz ninguém ao pecado. Tiago 1, versículo 13.
Por outro lado, a provação sempre vem de Deus. Deus frequentemente testa seu povo, submetendo esse povo às provações. Outra diferença entre provação e tentação: os propósitos, o objetivo de cada um. Enquanto o objetivo da tentação é destruir o homem, é levar o homem ao erro, é mostrar as fraquezas do homem, afundar o homem no pecado, enfraquecer espiritualmente o homem, afastar o homem de Deus. Qual é o objetivo da provação? Aperfeiçoar o homem, fortalecer o cristão espiritualmente, amadurecer o seu caráter, capacitar nós, homens cristãos, diante dos problemas que a gente está enfrentando, desenvolver nossa fé e nos aproximar de Deus, Lá no início a gente falou então que a provação e a tentação podem ocorrer simultaneamente. Isso não quer dizer, que é Deus quem está enviando essa tentação, mas significa que determinadas provações que têm origem lá no inimigo, elas são permitidas por Deus para que o homem possa crescer e amadurecer. Vamos pegar então a nossa receitinha de bolo de novo, um exemplo que tem lá, a história de Jó, A história de Jó tem vários exemplos. Jó foi provado por Deus, ele teve a sua fé, a sua fidelidade testadas, Mas isso ocorre por quê? Porque Deus permitiu que o demônio tentasse Jó. Então, da parte do demônio, Jó foi tentado a abandonar a sua fé e a blasfemar contra Deus. Mas tem um detalhe: o demônio operou dentro dos limites estabelecidos por Deus. O demônio foi um instrumento de Deus para demonstrar que Jó seria capaz de suportar essas tentações. Resumindo, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, mas Deus permitiu que o demônio lhe causasse incômodos, porque ele sabia que Jó teria condições de suportar, Então, é uma boa notícia que a gente tem. As provações e até as tentações só ocorrem dentro dos limites determinados por Deus. E aí a gente vai ler de novo, Pode, se vocês quiserem ler a história de Jó, é Jó, capítulo 1, versículos 11, capítulo 2, enfim, a história de Jó vocês podem ler toda. Deus deu graça, ele dá graças, suficientes para que seus servos passem por provações, e ele também dá o escape necessário para que eles resistam e vençam essas tentações. Outra boa notícia, além desse de Deus sempre agir, as tentações e as provações estarem nos limites determinados por Deus, a gente vem do catecismo. Esse já não é mais da Bíblia, ela vem do catecismo da Igreja Católica. O catecismo nos mostra o quê? Qual o caminho que a gente deve seguir para combater a tentação e superar as provações. Olha o que fala no catecismo. O Espírito Santo nos faz discernir entre a provação necessária ao crescimento do homem interior em vista de uma virtude comprovada e a tentação que leva ao pecado e à morte. E continua: ora, tal combate, tal vitória não são possíveis senão na oração. Então, é na nossa vida de oração, na nossa amizade com o Espírito Santo, que nós vamos vencer as tentações e superar as provações. Continua no catecismo a virtude que a gente deve pedir para o Espírito Santo, a virtude da fortaleza. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive o da morte, de suportar a provação e as perseguições.
termino por aqui e que Deus derrame sobre todos nós o Espírito Santo. Amém.